Em novembro, o debate sobre a questão racial no Brasil ganha novos espaços diante do Mês da Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares. Mas o que significa, de fato, esta consciência negra? Como ela está presente no dia a dia? E, principalmente, como a ideia de terra, raça e classe tem tudo a ver com o MST? Novembro chegou depois de um ano turbulento no Brasil, em que os preconceitos estavam em evidência. Mas nesse período de transição, reflexões sobre esse Novembro Negro estão sendo marginalizadas e pouco levantadas para debate. O Dia da Consciência Negra existe oficialmente desde 2003 como uma celebração escolar e desde 2011 como lei. A data marca a morte de um dos maiores lutadores pela liberdade de escravizados no Brasil, Zumbi dos Palmares, cujos descendentes hoje formam 54% do país. Ainda que sejamos maioria, esta reflexão acaba sendo feita de forma superficial e, ainda hoje, parece apenas servir para sustentar algumas homenagens, sem que essa consciência negra seja trazida para a vida real. Existe um senso comum de que há racismo, mas não existem racistas no Brasil. Pesquisa do Instituto Locomotiva em 2021 aponta que 84% da população admite que existe racismo no Brasil, mas apenas 4% se consideram preconceituosos. Isso está ligado a 3 conceitos que estruturam a identidade brasileira: terra, raça e classe. Historicamente, vimos que uma abolição feita sem uma política de reparação não é suficiente para garantir a dignidade. E isso se transforma em números da desigualdade racial, que mostra que temos uma população majoritariamente pobre, negra e sem terra. E pensar a reforma agrária popular está ligado a esses mecanismos estruturantes. O Censo Agro 2017 mostra que entre os proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários, 79% são brancos, enquanto apenas 17% eram pardos e 1% são pretos. O agro é branco. Mudar esse cenário envolve necessariamente ter uma perspectiva de terra, de raça e de classe, que provoca uma estratégia de luta para reverter este quadro. Em seu livro Mulher, Raça e Classe, Angela Davis traz ensaios de um ponto de vista marxista que apontam que existem interseccionalidades importantes para entender a questão racial. A partir desse entendimento, é preciso lutar no combate às desigualdades sociais e raciais. Land struggles are extremely important for people, women and men who have been deprived of their rights in society. The right to live is a basic right, and that should include land. Land struggles help us to recognize how important it is to develop alliances with indigenous people. Particularly given the ways in which indigenous people have been stewards of the land. Those of us who live in the Americas and in the Western Hemisphere are either here because our ancestors were colonized, or because our ancestors were brought here, often involuntarily, as a result of colonization. So I think it's so important to recognize these connections, these relationalities. There can be no effective struggle to free Black people or Black women without addressing the land. Essas reflexões aparecem quando fazemos um recorte de trabalho, distribuição, moradia, educação, violência e representação política no país. Dados revelam um verdadeiro genocídio da juventude negra. O estudo de desigualdades sociais por cor e raça no Brasil apontam que o jovem negro corre 3,7 vezes mais risco de ser assassinado do que um branco. Pelo menos 5 pessoas negras foram mortas por dia em ações policiais em 2021,
mostra o relatório Pele-Alvo, a cor que a polícia apaga, divulgado esse mês. A classe dessas pessoas também está ligada a essas mortes. A taxa de pobreza de pretos e pardos é cerca de 2 vezes maior que a de brancos. Mas ainda hoje, políticas públicas para a inclusão desta população são insuficientes. Somos o segundo maior país negro do mundo, mas que só nas últimas 2 décadas começou a aplicar políticas públicas afirmativas. A falta de representatividade política negra é um fator decisivo para que haja qualquer mudança. Para um país que historicamente não pensa na diversidade, na distribuição de terras e de renda e na representatividade em espaços de poder político ou econômico, apenas a denúncia e a conscientização podem mostrar que a verdadeira democracia é aquela que representa a todos, todas e todes. Em 2022, na composição do Congresso e do Senado, o número de candidatos negros representa 32% dos eleitos. Quando comparado ao número de brancos eleitos, o número de negros é 49,3% menor. Esta falta de representação também está nas instâncias menores. As pessoas pretas são 8,8% da população, mas são apenas 2% dos prefeitos e 6% dos vereadores em todo o país. Já os pardos são 47,5% da população, mas apenas 30% dos prefeitos e 38,5% dos vereadores. Dentre os poucos, mais importantes nomes que mudavam esse quadro estava Marielle Franco. É uma mesa utópica. Se a gente pega os dados hoje de 10 a 12, no máximo a gente chega a 15% das mulheres nas casas legislativas, em linhas gerais. E se a gente aprofunda isso para essas mulheres que estão em maiores condições de vulnerabilidade, ou seja, para quem esse público deveria estar voltado em termos de política pública, né? Já que a nossa vivência enquanto mulher negra é uma vivência diferenciada na cidade, a gente precisa colocar mais mulheres negras ainda nesses espaços de poder e de decisão. Assim, né? Nas cidades, o lugar onde a mulher mais sofre assédio, no geral, são nos transportes. Né? Ao mesmo tempo, é uma, digamos, quase que caixa de Pandora mexer nas relações de transporte, porque mexe com o empresariado, você mexe com ganho, com lucro, infelizmente com uma relação dentro no grosso da política, que não vai estar focado, por exemplo, nos lugares de horários noturno e periferia que atendam a maioria das mulheres negras, porque são lá que nós estamos, para reverter de fato uma política pública para esse grupo. Então, quem legisla hoje, no geral, e aí âmbito nacional ou se a gente pega específico de alguns municípios, é uma maioria de homem branco, heteronormativo e rico, que eu acho que isso é importante dizer, né? Nessa relação da desigualdade que está colocada, principalmente a desigualdade econômica, que a gente, mulher negra, está na base da pirâmide, né? Nós estamos no topo da pirâmide quando a gente fala de índices de violência, estupro, né? O dossiê Mulher, lançado no Rio de Janeiro no último ano, que pega uma década, que a gente pega aí um espaço, o número de estupro com relação às mulheres negras aumentou mais de 50%. E aí não se trata de hierarquizar a dor, eu falo muito isso com relação, nós não queremos violência contra as mulheres, ponto. Mas tem um público que é mais vulnerabilizado. O número de estupro com relação às mulheres brancas diminuiu. O legislador, né? Na verdade, o que a gente precisa é que as legisladoras, que as mulheres estejam no espaço de poder para entender que, a partir da sua vivência, porque certamente já passaram por isso, o passar num lugar escuro, o não ter o transporte adequado noturno, seja do trabalho, da balada ou da escola, vulnerabiliza mais nós mulheres. Marielle Franco foi brutalmente assassinada por lutar por um país antirracista e por uma vida digna à população negra, pobre e LGBTI. Mas Marielle vive em nós, que continuamos lutando por isso. Além de esclarecer as motivações e os responsáveis pela morte de Marielle, o novo governo começa diante do desafio de entender que a questão racial deve ser resolvida para ontem. Para além da eleição de Lula, que sempre teve preocupação com a desigualdade racial, existirá todo um grupo atuante na questão racial e de gênero no Congresso, no Senado e em outras esferas.
Em seu discurso de posse e em outros momentos de sua campanha, Lula ressaltou a importância, o respeito e o compromisso histórico que o governo deve ter com esta pauta, principalmente com a dívida que o Brasil tem, não somente com os negros e negras brasileiras, mas também com todo o continente africano. Por isso, o debate sobre a questão racial não é algo para ser realizado apenas no dia 20 de novembro, ou mesmo em uma perspectiva de um novembro negro. Temos sede diária de mudança, de justiça, direitos e representatividade. E terra, raça e classe não podem ser apenas palavras, mas são sim uma maneira de enxergar esses desafios. O relatório 2019 mostra que 1% da população mundial está concentrando hoje mais de 82% de toda a riqueza produzida no mundo. Isso não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, os índices da desigualdade, tanto nos países centrais do capitalismo como nos países periféricos, vêm cada vez mais aumentando. E essa riqueza concentrada, ela pertence a uma classe, a uma definição de gênero e a uma raça, um grupo étnico específico. Ou seja, ela é branca, patriarcal. De cada 10 bilionários no mundo, 9 são homens e brancos. Então isso é sintomático de quem é que está se apropriando dessa riqueza globalmente produzida. No caso brasileiro, isso é particularmente grave quando a gente relaciona com a tradição, a história do escravismo e do racismo que se caracterizou na nossa sociedade. Então, a existência dessa população negra, dessa força de trabalho negra, ela cumpre um papel econômico fundamental para a reprodução do sistema como um todo. Então, cada vez mais pobres, cada vez mais marginalizados da população negra, mais rebaixados serão os salários da classe trabalhadora de um modo geral. Ou seja, os negros não só sofrem com o desemprego, assumem postos na informalidade, nos trabalhos mais precários, mas também contribuem para que rebaixem os salários da classe trabalhadora em modo geral. Então, é uma lógica econômica que determina esse processo.